Graças e paz, irmão. Eu vou compartilhar minha experiência de hoje. Quando a apóstola veio ministrar em mim, irmão, eu estava pedindo muito do Senhor que passasse a dor que eu estava sentindo. E ali eu lembrei da pregação dela de domingo, que na nossa mão, quando a gente profetizasse, tivesse cura, que na nossa mão ia ter cura. Então, no momento eu estava orando e eu pegava onde estava doendo. E eu dizia: Senhor, eu não aceito essa dor. E depois ela veio, quando ela veio ministrar em mim, irmão, o meu arcanjo estava me esperando e me levou ao céu. Antes de ele me levar, eu fiz a pergunta para ele, disse que sim. E ali ele me levou ao céu, ele disse que eu ia ser renovada com nova armadura para essa oração, para o nível de guerra que ia ser essa oração. E aí ele me leva ali na sala, eu fui renovada. E depois que eu saio de lá com essa minha nova armadura, ele me leva numa sala, e onde, como se abrisse assim dentro de mim, assim, eu pudesse ver meus órgãos por dentro. E ele dizia para mim que o inimigo tinha preparado várias coisas para me paralisar, só que ele não ia permitir isso acontecer. E ele, como se fosse feito uma cirurgia em mim, só que eu sentia doer muito, muito. E ele dizia bem assim: logo, logo essa dor vai passar. E foi questão de segundos, como se eu dormisse nessa sala. E quando eu acordasse, eu acordava sem dor. Aí, quando eu acordei, eu acordei sem dor. Aí ele disse bem assim: eu vou te levar para te ver algo. Aí é como se ele me pegasse na minha mão e eu saísse com ele assim, rodando vários locais, várias cidades. E ele me mostrando muitas pessoas, irmão. Muitas pessoas. E eu via muito acidente, eu via muitas guerras. E eu dizia: mas por que tudo isso? Aí ele falou para mim: você vai ver dois lados. Aí ele falou bem assim: você vai ver primeiro um lado. E eu não entendi, eu falei: que lado? Ele falou bem assim: as eleições estão próximas. As eleições estão chegando. E ele dizia bem assim: então você vai ver duas situações. E eu vi uma situação, irmão, que quando o presidente, o Lula, ele fosse em várias cidades e ele fazia as promessas deles. E quando ele fazia a promessa dele, atrás dele vinha um homem todo de preto. Um homem que, a partir do momento quando o Lula fazia as promessas dele para o povo, esse homem ria. Ria muito. Ria. E eu ficava olhando aquela cena. E ele falou bem assim: ele vai em vários locais, ele vai fazer várias promessas, mas se ele sentar naquela cadeira, ele não vai cumprir nada disso que ele está prometendo. Aí aquele homem, ele me via, e ele vinha para perto de mim, e ele pegava, ele abria um pano, e ele dizia assim: você pode escolher o que você quiser. Aí eu disse: mas eu não estou aqui para escolher nada. Ele falou: mas se você escolher, você vai ter tudo o que você quer. Aí eu vi aquele homem de preto, eu ficava me olhando, e eu ficava olhando para aquele pano, e naquele pano tinha 3 opções que eu podia escolher. E eu falei para ele: eu vim aqui, mas eu não quero escolher nada. E ele falou bem assim: mas se você escolher, você vai ter tudo o que você quer. E eu disse bem assim: mas eu não posso tocar em nada. Eu falava para ele: eu não posso escolher nada e não posso tocar em nada, porque eu não tenho permissão para isso. E ele dizia bem assim: então, para que tu veio? Para que tu veio aqui? Eu falei bem assim: eu vim porque me trouxeram aqui. Aí ele ficava revoltado, aquele homem, ele voltava para trás do Lula. E ele ria muito. E dali o anjo do Senhor me tira. Ele me leva para outra cena, como se eu visse o Bolsonaro em vários países. Só que ele dizia bem assim: esse homem, o meu pai colocou naquela cadeira. Se ele sair dali, vai acontecer muitas coisas no país, nessa cidade. E ele falava bem assim: ele não serve o meu Deus como era para servir, mas ele tem um coração muito bom,
ele tem um coração muito grande. E por ele ter esse coração, muitas coisas mudaram, boas coisas mudaram. E ele falava bem assim, diga para a minha igreja, qualquer local que não é para deixar ninguém corromper eles. Aí eu dizia, como assim? Ele falou assim, ninguém pode corromper vocês. Ninguém pode corromper vocês, porque se o Lula sentar nessa cadeira, vai acontecer muitas coisas que você viu, que como eu tinha visto, muita guerra, cidade, eu via casamentos, mulher com mulher, homem, como eu via muitas coisas. E ele falou bem, se isso vai acontecer, esse homem sentar nessa cadeira. Ele falou bem assim, agora, se vocês pensarem, souberem votar, e votar no certo, isso aqui não vai acontecer. Ele, então, não deixa ninguém corromper vocês, porque vocês podem votar-se nele, e ele pode continuar nessa cadeira, mas vai depender de vocês para ele continuar aqui. E esse homem, ele mostrava, esse homem, ele vai mudar a nação. É ele que meu pai quer aqui, mas não deixe ninguém corromper vocês. Aí ele me tirava dali, e ele dizia bem assim, você entendeu o que você tem que fazer? Eu sei, entendi. Ele falou, diga, e ele repetiu de novo, diga para a igreja que ninguém pode corromper eles. Eles não podem deixar ser corrompido por ninguém. E ali ele me traz, e quando eu chegava aqui na igreja, irmão, ele dizia bem assim, muitos feiticeiros, muitos bruxos se levantaram hoje, mas tudo que eles planejaram não aconteceu, porque o meu pai não deixou. E ele falou bem assim, se prepare os guerreiros, porque isso só é o começo. Vocês vão ver coisas acontecerem ainda aqui nessa oração. E ele falou bem assim, vê só, eu via tipo assim, como fosse um bruxo rodando, e eles rodavam rápido. Eles diziam assim, eles não vão parar, enquanto eles não conseguirem o que eles querem. E ali eu começava a ficar um pouco com medo, porque eu me sentia assim, como se eu estivesse no meio daquilo. E ele dizia assim, não tenha medo, porque o meu pai trouxe vocês para essa oração, e vocês não têm que ter medo, vocês têm que ter fé, que nada vai tocar em vocês. E ali, irmão, depois ele pega, fala algo que eu vou falar para a nossa apóstola depois, e depois ele me traz de volta. E para a honra e a glória do Senhor, irmão, tudo que o inimigo planejou hoje, o nosso Pai não permitiu. Foi essa minha experiência. A graça e a paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Queremos começar nossos comentários acerca dessa experiência aí, com uma palavra que está lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 4, que diz assim: o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Amém, amados irmãos? Eu quero iniciar, novamente dizendo, como já disse em outras experiências, que nós não estamos aqui fazendo propaganda política para ninguém, para Bolsonaro, para ninguém. Amém, amados irmãos? Mas como eu já falei também aqui outras vezes, temos apenas relatado o que temos visto e ouvido. Amém, irmãos? E o Senhor deu essa experiência, a irmã Edilene, uma experiência muito forte. Você vê, amados irmãos, que o país, na verdade não só o país, mas como todo mundo foi muito abalado por essa pandemia que aconteceu, essa enfermidade que abalou o mundo, e isso gerou uma série de consequências, abalou a economia, abalou toda a estrutura, de várias nações. E irmãos, e tudo isso, irmãos, a Bíblia já diz, que iria acontecer, pragas sobre a terra. Então, irmãos, tudo já está caminhando para o fim, Nós sabemos que um dia virá o fim, um dia vai surgir, o anticristo, um dia vai surgir a perseguição, um dia, vai vir o grande e terrível dia do Senhor, e tudo isso tem acontecido já, sabe, amados irmãos? E a gente tem que estar alerta, nós como igreja temos que estar alerta, temos que estar nos preparando para quando aquele dia chegar, estejamos preparados.
Amém, irmãos? Muitas coisas o Senhor tem revelado que vai acontecer, né? E algumas coisas não têm acontecido porque não é porque a revelação foi da carne, ou foi muitas vezes a revelação errada, é porque o Senhor tem ouvido a nossa oração. O que a palavra de Deus diz, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, né? Sabe, o Senhor dizendo que é perdoar, que é curar, que é restaurar. Então muitas das coisas o Senhor tem evitado, né, acontecer na terra, porque a igreja tem se colocado como linha de frente, orando pelo país, orando, né, guerreando contra principados, contra potestades, demônios territoriais que tentam de todas as formas se introduzir em nossas casas, se introduzir na cultura da nação. Sabe, amados irmãos? Então nós vivemos num país que é muito idólatra. Sabe que a nossa nação ela comete muitos pecados todos os anos. Temos carnaval, temos festivais, temos tanta coisa, sabe, que fede nas narinas de Deus. Isso aí, irmãos, acelera cada vez mais a nossa ruína, a ruína de um país. Mas nós, como igreja do Senhor, vamos continuar orando, vamos continuar clamando, vamos continuar intercedendo. Não vou entrar em muitos detalhes porque a experiência, né, já diz tudo. Né, apóstolo? A experiência deixa bem claro, né, o tipo de escolha, né, que você deve ou não fazer. Não é isso, apóstolo? Sim, eu vi como um cuidado de Deus, o zelo de Deus por nós como igreja, como seus filhos, né, irmãos? O Senhor, Ele sempre dá indício, né? Ele disse, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção, né? Então aí o Senhor está mostrou 2 cenários e nos colocou na posição de escolher, de saber escolher, a não se corromper como igreja, né? Essa experiência foi uma experiência muito clara, né? Então é um alerta para a nação brasileira, é um alerta para todos nós que nos chamamos pelo nome do Senhor. Carregamos o nome de Cristo, que declaramos que somos cristãos, evangélicos, protestantes aqui na terra. Então eu louvo a Deus por esta experiência, por mais uma oportunidade, e quem ouvir não será tomado por inocente, né? Apóstolo, eu penso dessa maneira, né? Que o Senhor nos dê graça, nos direcione, né? Saber escolher em quem votar, analisar na hora do voto, saber quais os ideais que aquele partido, aquele determinado político defende, se está de acordo com aquilo que você vive, com aquilo que você crê, com a sua profissão de fé, e tomar a sua decisão. Amém? É um ano importante, é um ano decisivo para a nação brasileira e nós precisamos estar realmente agindo na direção do Senhor. Amém, amados? Amém, amados irmãos. Então, espero que essa experiência tenha edificado alguém, tenha ajudado alguém. Amém? Vamos seguir orando pela nação, vamos seguir guerreando contra principados e potestades, contra os demônios territoriais, e assim vamos buscar a face do Senhor até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, muito obrigado por essa experiência. Coloco diante de Ti, meu Pai, querido Pai amado, a nossa nação. Coloco diante de Ti, Pai, a nossa geração, nossos filhos, Pai, Senhor, a geração que virá posteriormente. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe, meu Pai, cada um dos Teus filhos, Senhor. Pai, que possamos, Pai, viver dias de santidade, viver dias, Pai, de busca tremenda pelo Espírito Santo, Pai, e assim, meu Pai, querido Pai amado, andar como cidadãos do céu, porque o nosso reino, a nossa nação, a nossa pátria não é aqui nessa terra, mas é no céu, Pai. Então que possamos andar cada vez mais aqui na terra como cidadão do céu, Pai. Mas então nós entregamos também, Pai, esse país, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, não deixe, Pai, que os servos de Satanás, não deixe, meu Pai, que os inimigos, Senhor, Pai, da Tua palavra, os inimigos da cruz, Senhor, prevaleçam, Pai, contra essa nação, prevaleçam contra a igreja, Pai, mas que o Senhor possa tomar conta, que o Senhor possa nos dar vitória, Pai. Muito obrigado, Deus, abençoa cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.